Na verdade, a gente tem uma cultura que é avessa ao trabalho. Graças a Deus, eu creio que, pelo que eu conheço da família de vocês têm referência em casa de homem trabalhador, Aham. né? Mas, se a gente for pegar a população geral, nós não temos. Mas aí a gente vai... É conversa longa, porque a gente vai ter que remontar lá para as nossas influências europeias, né? Ou até teológicas, vamos dizer assim. Durante a época medieval, né, a Igreja Apostólica Romana, que foi quem nos catequizou aqui no Brasil, sempre viu o trabalho como uma maldição. No caso, poxa, por que que Adão agora teve que ralar? Porque ele pecou. Ah, E qual foi o resultado disso? Adão, porque você pecou, porque você comeu do fruto, agora tu vai ter que suar para comer dessa terra. Então a gente tem esse entendimento que, poxa, o trabalho é resultado do o pecado. pecado. E aí veio como uma punição, de certa forma. Então, Trabalhar é uma o punição. trabalho é uma punição. Então você começa a perceber que a Europa, no hemisfério que é mais um pouco mais baixo, Portugal e Espanha principalmente, eles têm muito essa questão do trabalho como uma maldição. A França já meio que um pouquinho também. Não, peraí que isso aí explodiu minha cabeça, não vou mentir não. Deixa eu tomar um pouquinho d'água também. Pode tomar. Mas você falou uma coisa e eu lembrei de um estudo que o Primo Rico, como é o nome Sim, dele? Thiago Nigro. Tiago Nigro. Ele fez com o povo nórdico Sim, e a relação deles com o dinheiro. Você vê que a maioria dos países, para as bandas de lá, eles são economicamente mais prósperos, ricos. né? Então, você juntando esses dois pontos, minha cabeça explodiu. Sinceramente, até mesmo se perguntasse, eu nunca teria essa conclusão na minha cabeça, não. Eu só falaria do lado de lá, tá entendendo? Sim. E aí começou com a catequização. É porque tu tem várias teorias. Por exemplo, eu já vi aquele professor Rock, não sei se você já ouviu falar nele. É um cara que estuda ciências políticas, que tem estudos com relação ao clima. Por que países do hemisfério norte prosperam mais que os do sul? Se a gente for perceber, e a ciência prova isso, que a produtividade do trabalhador em países que faz mais calor são menores. A produtividade por si só diminui. Enquanto quem está no hemisfério norte, que faz mais frio, aumenta. Então, vão ter várias explicações do porquê o norte, vamos dizer assim, do mundo, né? Vou falar que nem a Dilma, né? No sul. Estamos no sul, que quer subir para o norte. Eu entendi o que ela quis dizer. Apesar de parecer meio difícil, eu entendi, né? Eu me esforcei, eu acabei entendendo o que ela quis dizer ali quando ela assumiu a presença do BRICS. Mas tem várias teorias, mas quando a gente olha para essa questão da mente, né? E é lógico, né, que a gente esteja aqui criticando, até porque às vezes a gente mesmo, né, tanto evangélico, protestante como católico, a nossa teologia ela vai evoluindo, né, com relação ao tempo. Mas quando a gente olha essa questão da mente, como o protestante sempre quis liberdade, porque ele foi perseguido, ele era muito perseguido na Espanha. Portugal e Espanha foram os países mais perseguidos, junto com a Inglaterra, né, na época da Maria, depois do Henrique VI. Também, mas principalmente na Espanha e Portugal, tanto judeu como protestante, eles foram muito perseguidos. Então o que é que eles queriam? Liberdade. De quê? Religião. Liberdade religiosa. Deles poderem ter a fé que eles quisessem ter. Então, nessa perseguição, o que é que eles acabam fazendo? Subindo. E não é porque uma bênção acompanhou, mas foi uma mentalidade de liberdade que os acompanhou e, por consequência, prosperaram. Tá dando para entender um pouco? Tá sim. Então, é tanto que nós deveríamos ser a York, né? Tem duas teorias. Tem a York, que era da Inglaterra, e tem a York, que é da Holanda. Então, tanto o judeu, protestante, querendo liberdade, vem para onde? Em Portugal. Passa um tempo, vem para Recife, né? Passa um tempinho aqui no Brasil, passa um tempo em Recife, passa um tempo, eles são o quê? Expulsos. Onde é que eles vão parar agora? Na América do Norte. E ao chegar na América do Norte, eles fundam o que agora? A Nova York, né? Ou a New York. Então você começa a entender a história do porquê que os Estados Unidos prospera, porquê que a Holanda prospera, os países nórdicos prosperam,
você vai ver que tem muito essa questão do lance cultural da mente. O trabalho para o protestante não é mais maldição, é bênção divina. O próprio Paulo fala no Tessalonicenses que, cara, que não trabalhar não vai o quê? Comer. Só deve realmente comer quem estiver trabalhando. A gente entende que Adão foi colocado no Éden e antes mesmo de ter pecado, Deus já tinha dado uma ordem para ele, que Adão é o seguinte, você vai cuidar desse jardim. Você vai cultivar dele, né? Adão não estava vivendo um grande paraíso de férias lá. Não, ele também estava trabalhando. Ele estava também cumprindo algo que o Senhor tinha feito, porque, no caso, o trabalho é dádiva. Uhum. Então, você começa a ver John Wesley, né? Foi um avivalista da Inglaterra no século XVIII. Ele falava que o protestante tinha que trabalhar ao máximo que puder. Ele tinha que poupar ao máximo que puder. E ele tinha que doar ao máximo que ele puder. Mas isso só pode acontecer se ele que trabalhasse. Então, assim, Max Weber, né, é um dos filósofos a respeito de trabalho, filosofia. Ele fala a mesma coisa, né, sobre a questão de como enxergamos ou como dar valor ao trabalho. E ele começa a fazer exatamente esse estudo da mentalidade, do impacto que tem. Então, assim, a gente tem essa herança de que trabalho é maldição. A gente tem essa herança já incutida que o capitalismo é ruim. A gente tem essa herança que os outros devem me ajudar. É meio que isso, né? Hoje, sim. O governo tem que me ajudar. A gente tem uma mania, uma vontade de terceirizar o que acontece conosco, em vez de chamar para nós e dizer, cara, o culpado sou eu. Se eu estou assim, é porque eu não estou trabalhando, é porque eu não estudei, é porque eu podia estar melhor. Né? Então a gente vive esse fatalismo. Né? Esse fatalismo que acaba nos afundando como nação e sociedade. É que nem um meme que circulou, que muita gente acha legal, ri. Eu até tenho um certo conceito que eu não posto meme nas minhas redes sociais. Na verdade, eu faço crítica a esses memes, que falam principalmente sobre a vida financeira. Por quê? Porque é você rindo de você mesmo e aquilo lhe dá uma condição de comodismo. Acontece comigo, acontece com ele, então é normal. É o cara falando assim, porra, nessa encarnação tá ruim, mas na próxima, por favor, Deus aí me ajuda, porque na próxima eu não quero vir assim. Por que tu não faz alguma coisa agora nessa? Eu acho que para quem quer construir alguma coisa, sempre vai haver dificuldade. Não vai ser um mar de rosas passar por alguma condição, seja social, seja onde você mora, seja o que você tem, o que você não tem, o que você perdeu, mas Sim. Trabalhando você conquista.